Então, Mariana, conta a sua experiência com o jejum de Daniel. Deus, ele sempre falava comigo, né, no jejum de Daniel, que eu precisava mudar. Ele sempre me mostrava algo, mas eu ficava protelando, eu ficava... Será que é isso mesmo? Eu ainda ficava lutando comigo mesma. Mas Deus, ele falava, você tem que mudar isso, o seu gênio, você tem que mudar suas atitudes. Só que eu dizia, não é isso não. Mas quando Deus, ele fala aquilo, ele sempre usa o pastor, alguém para falar que é aquilo. É porque é aquilo que você tem que mudar. Mas quando aconteceu mesmo a real transformação foi na fogueira santa, né? Porque eu tinha... dificuldade de me desprender das coisas. Então Deus falou comigo, Mariana, você tem que se desprender disso daqui. Então foi quando eu falei assim, olha, essa fogueira santa foi para mim, porque eu precisava mudar a identidade de Jacó. Eu não queria acreditar que eu tinha a identidade de Jacó ainda, mas quando eu decidi, eu falei assim, não, eu vou mudar isso aqui. E quando eu subi naquele altar, eu falei, meu Deus, se o Senhor não me der seu espírito, eu tenho certeza que eu não vou aguentar permanecer, então me dê hoje. Eu já entrei na igreja já com a certeza que eu ia receber naquele dia. E aí você recebeu o Espírito Santo? Recebi o Espírito Santo. Quem era Mariana antes do Espírito Santo, quem é ela agora? Eu era triste, cheia de complexo, mas a partir do momento que o Espírito Santo entrou dentro de mim, tudo mudou. Ainda dentro da igreja? Ainda dentro da igreja. Porque às vezes a pessoa, só desculpa interromper, às vezes a pessoa pensa o seguinte, eu estou na igreja, eu mudei, porque eu estou na igreja. Não, às vezes a pessoa está dentro da igreja, ela saiu do mundo, mas o mundo não saiu dela. Ou então ela entrou na igreja, melhorou, Deus atendeu algumas orações, ela foi curada de uma doença, mas o interior, a identidade da pessoa não mudou ainda, porque ela tem alguma coisa dentro dela, como ela falou, era cheia de complexos, carregava complexo, e tem gente da igreja ainda assim, talvez você seja assim, carrega um complexo, carrega um trauma do passado, você ainda não se superou, não superou os teus próprios erros, não superou as suas falhas, não superou os seus medos, o seu passado. Então, o fato de estar na igreja não significa que a pessoa já mudou. Ela só muda quando sai o Espírito, a velha identidade, e entra o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem muda. Sozinho ninguém consegue mudar. A entrega que ela precisava fazer, o desprendimento que ela precisava fazer, libertou ela do que impediu o Espírito Santo de vir. Quanto tempo você está na igreja? 5 anos. Olha a diferença. Mas ela já está na igreja há 5 anos. Então há uma diferença. Então o fato de você estar na igreja há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, não importa. A pessoa tem muitos anos e ela se apoia nos anos de igreja. Não, você tem que ver se você já mudou. Se o Espírito Santo já encontrou espaço para mudar você. E se você vê que você continua sendo aquela mesma pessoa ranzinza, você ainda fala palavrão, você ainda xinga, você ainda é aquela pessoa que está presa a alguma coisa, presa a um sentimento, presa a uma mágoa, a um ódio, você não perdoa. Você é uma pessoa que diz assim, não, eu não levo desaforo para cá. Se pisar no meu calo e você não mede as palavras, você não quer nem saber, não respeita ninguém, passa por cima de todo mundo, não tem temor. Então, tem que haver esse desprendimento. Quando você se desprendeu do seu eu e diz, eu vou lá, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Ela não ficou jogando para ninguém, não é isso? Ficou dizendo, a culpa da minha mãe, a culpa do meu passado, porque eu cresci sem pai. Não, eu tenho que mudar. E você veio e sacrificou. Aqui você não entregou só celular, você entregou tudo, seu orgulho, seu eu, o seu medo. Por exemplo, então hoje, quem é você? Hoje eu estou uma pessoa mais forte, determinada, depois que o Espírito Santo entrou dentro de mim, que eu tinha medo até de falar uma coisa simples, eu era meia fechada, e a dificuldade de pedir ajuda também, porque às vezes eu estava passando por uma situação tão difícil, mas eu não queria pedir ajuda. Isso é orgulho, e Deus, ele falou para mim que isso era orgulho. E eu precisava pedir ajuda, porque eu estava acostumada a fazer tudo sozinha. Então, quando eu tive alguém para poder me ajudar, eu não queria falar. Eu ficava presa. Agora mudou isso? Tudo mudou.
Graças a Deus. Dê um aplauso para Jesus bem forte. Obrigado. Deus abençoe.